Ó, desculpa, pessoal, acho que a internet caiu. Desculpa pela. Rodrigo? Alvin, Cara, eu acho que alguma eu da não boa sei se foi a noite. minha ou a sua, cara. A minha internet estava boa. A minha eu tava interagindo com o pessoal aqui, a princípio o pessoal tava conversando, então acho que talvez Então, foi nossa, foi nossa. Sem Alvin, problema. deixa eu te falar. Eu cheguei a complementar o caso, eu não sei se me ouviram ou não. Que você me mandou o resultado do FAN do fator reumatoide e acabei falando, mas eu não sei se deu seguimento. Então a gente pode continuar. Vamos começar. Eu acabei, então, só para resumir aqui, não sei se o pessoal, vocês que estavam antes do Rodrigo, vocês chegaram a. Deu para ouvir o que eu estava falando ou não? Só para tentar entender Até onde foi, né? se o pessoal ouviu quando estava falando antes, quando o Rodrigo caiu. Não, que ela respondeu. Tá. Então vamos lá. Então o que eu tinha comentado, Rodrigo, quando a internet caiu, é que, por exemplo, estamos diante de um paciente com quadro de miopatia documentado, com elevação importante das enzimas musculares. Eu comentei sobre as possibilidades de causas de miopatia. Então, existem as miopatias inflamatórias. Dentre as miopatias inflamatórias, a possibilidade, por exemplo, de dermatomiosite, de polimiosite, de miosite associado a corpúsculo de inclusão, de miosites necrotizantes, seja, que são as miopatias inflamatórias. Entretanto, tem outras causas de comprometimento muscular não inflamatório. Doenças endócrinas, entra no quadro o hipotiroidismo e hipertiroidismo. Doenças, na verdade, uso de medicações, aí entra estatina, fibrato, glicocorticoide, tratamento para HIV, o uso de quimioterápicos, então medicações, existe doenças infecciosas, HIV, influenza, citomegalovírus, ou seja, quando estamos diante de um quadro de doenças metabólicas, distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja, quando estamos diante de um quadro de uma doença muscular, que nesse caso é o que chama a atenção, miopatia, existe uma possibilidade imensa de doenças. As inflamatórias, o que elas têm em comum, elas ocorrem em idades um pouco mais elevadas. Tanto a dermatomiosite quanto a poliomiosite, como a miosite por corpúsculo de exclusão, que são as mais frequentes, as miopatias inflamatórias, elas acontecem em torno dos 50 anos. A que pode acontecer um pouco mais jovem é a dermatomiosite juvenil, mas o que falta nessa paciente é lesões de pele. Então, assim, ela não tem essas lesões de pele. Ela tem então, isso falta. Tem comprometimento muscular, lesão de pele. Então, isso aí é o que falta nessa paciente. Aí não tem distúrbio hidroeletrolítico, não tem nenhuma medicação que nos chame a atenção. É, Existe a possibilidade, por exemplo, de estar diante de um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo, é uma causa que também está associada às miopatias. Lembrar que ela tem queixas musculares, tem queixas articulares, tem um derrame pericárdico. Então, assim, doenças autoimunes e as doenças autoimunes que cursam com serosite. O grande carro-chefe das doenças reumatológicas que cursa com serosite é o lúpus eritematoso sistêmico. Tem outras doenças também? Existem, mas o que chama a atenção é o lúpus eritematoso sistêmico. Então, acho que assim, essa paciente foi do consultório e como que eu acabei conduzindo o caso. Por exemplo, um lúpus eritematoso sistêmico com 5 anos de evolução, sem nenhuma manifestação clínica, sintomas de sistêmicos faltava anemia, não tinha artrite, mas poderia se abrir um quadro com serosite só, ok? Então, assim, um FAM acabou entrando nesse contexto. Pedimos para essa paciente também TSH, para um rastreio de hipotiroidismo ou hipertiroidismo, não tinha medicação que justificasse e não tinha distúrbio hidroeletrolítico que também justificasse essas alterações musculares. Então a gente ficou nesse contexto de uma provável doença autoimune e ou uma disfunção tireoidiana. Foi nesse sentido que eu acabei conduzindo um pouco o caso. Bruno, então só para voltar, que eu não sei se entrou alguém diferente. Então, mulher jovem, uma miopatia proximal, com mais dor do que fraqueza,
uma poliartralgia, uma CPK aumentada com disfunção renal e uma TGO aumentada no contexto de lesão muscular também. E, além disso, Exato. teve um derrame pericárdico documentado por ecocardiograma e é uma doença crônica, arrastada, tem pelo menos 15 anos de evolução, tendo se intensificado nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, é isso, né? Isso. Até eu acho que é alteração do humor, mas enfim. E aí, então, depois disso tudo que a gente conversou, a gente já falou das principais causas de miopatia, né? Você enumerou elas muito bem. E eu queria só chamar a atenção uma coisa que a gente tem visto muito paciente com Covid entubado fazendo corticoide. É recomendado que a gente faça uma dosagem de CPK lá por 48 horas de uso, para ver se o paciente está fazendo uma miopatia, e isso às vezes associado a bloqueador neuromuscular, tudo isso atrapalha depois a reabilitação do paciente. Tá? Só para lembrar, então, você lembrou muito bem, as estatinas, que talvez seja um carro-chefe, mas o Aham. corticoide também, assim como os fibratos, né? Podem fazer lesão muscular. E aí, Sim. então, a pergunta é, o FAM, fator reumatoide e TSH, acho que foram os grandes exames que você pediu. Como é que eles vieram, por Exato. favor? O fã totalmente normal, não teve nenhuma alteração. Fãs normal, 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 nada de alterado no fã. Tem um TSH, cara. Eu vou até rever de novo aqui. Um TSH, que eu já vi TSH alto, Rodrigo. Mas igual essa mulher, eu nunca vi. Um TSH de 479, cara. Um TSH extremamente alto. Quando ela procurou o consultório, ela veio com essa história mais arrastada. Eu já fiquei um pouco atento se não poderia ser hipotiroidismo, com essa história de derrame pericárdico. Pensei em doença autoimune, mas eu pensei, na verdade, um pouquinho mais, foi no segundo instante. Pensei mais na possibilidade de ser uma doença endócrina para ela pelo tempo de evolução. E assim, TSH 479 é 0,4, 4,3. E já pedi um anticorpo. Veio com anti-TPO, valor de referência inferior a 60, veio com anti-TPO de 1.127. Então, assim, um hipotiroidismo bem importante, com derrame pericárdico prévio. Então, como é que as coisas são importantes? É, Ela já não passava. Ela tem duas filhas, essa paciente. A segunda filha dela, que é a mais nova, ela teve a filha já tem 7 anos, ou seja, 7 para 8 anos. Então ela falou que no parto da segunda filha já tinha um pouquinho de fadiga, mas que não levou tanto em consideração. E que ela foi 2 vezes, acabou sendo atendida 2 vezes em outro serviço, que sempre que ia lá não tinha anemia, dosava ferro, dosava B12, e ninguém pensou em nenhum momento o derrame pericárdico, ficaram pensando em tuberculose, raio-x de tórax, eletro, eco, e sempre vinha derrame pericárdico leve. E quando a gente pedia esse TSH que assim, eu nunca vi um TSH tão alto na minha vida. 480, 79 é muito TSH. E a Amanda perguntou aqui, inacreditável, como em 5 anos ninguém pediu um TSH. Ainda mais na gestação, né? Passando pela gestação. Exatamente. Os sintomas começou aos 5 anos, a filha dela tem 7 anos, então assim, ela vem com a fadiga, está tudo bem, trata aqui, tomou alguns polivitamínicos, então assim, chegou a tomar B12, vitamina C, umas coisas assim que, enfim, então uma queixa que veio com essa dor muscular importante, né, essa artralgia, esse derrame pericárdico, chegou a passar no cardiologista para investigar isso, e assim, mas a princípio, como era um derrame pericárdico discreto, está até no laudo do eco, então assim, não deu-se muito valor para isso. E esse derrame pericárdico tinha 5 anos. Eu acabei pedindo eco novamente e veio com derrame pericárdico discreto novamente. Falei, cara, eu acho que tem alguma coisa que está muito inapropriado para essa paciente, né? Pelo tempo de evolução. Então, acabou fechando o quadro de hipotiroidismo. Lembrar que a biopatia, o hipotiroidismo cursa com as miopatias. Essa disfunção renal que estava um pouquinho fora desse contexto, eu acabei interpretando a disfunção renal como provavelmente
uma lesão muscular, e lesão muscular cursando com lesão renal. Pedi até um exame de urina, só que o laboratório a gente não conseguiu colher pelo plano dela, não colhia bioglobinúria, mas assim, o exame de urina, o EAS, urina tipo 1, não tinha nenhuma alteração. Tinha um colesterol de 298, um LDL 220, um triglicerídeo de 179. Então, assim, também era um colesterol que não chamava tanta atenção, assim. Ela... comecei a tratar para ela, é uma coisa que, nesse contexto, com esse TSH muito alto, e tem que pensar nesse paciente que é o comum, pensar em com a mixedematoso, não, que ela não apresentava, ela apresentava, tanto é fraqueza, derrame pericárdico. A gente tem que ficar preocupado com a mixedematoso nessa paciente, né? E quando você vai tratar, como é que E é? é isso. E não, o que eu ia falar é que a gente tem que pensar, se ela fosse mais velha, em uma paraneoplasia, né? Ainda mais com derrame pericárdico. Acho que a gente junta aí doenças infecciosas, autoimunes, na mulher mais jovem, autoimune, neoplásicas com paraneoplasia, e não pode esquecer das endócrinas. E às vezes passa a perna na pessoa, né? Ela tinha alteração de fâneros, lesão muscular, e a poliartralgia é descrita no hipotiroidismo, né? O hipotiroidismo vai dar sintoma de baixa de metabolismo, né? Bradicardia, constipação, intolerância ao frio, essa coisa toda que a gente está muito acostumado a ver. Pode dar acúmulo, né, de glicosímico-glicanos, né, e aí dá o mixedema, edema bipalpebral, aquela coisa toda, pode dar síndrome de túnel de carpo, mas tem outras manifestações, entra em outras, né, que aí entra não só derrame pericárdico, mas pode dar derrame pleural, pode dar ascite, pode dar poliartralgia, como você muito bem falou. Então, o hipotiroidismo faz parte. Até se você for um dermato por conta de alopecia, isso eu sei. Você vai pedir lá ferritina, vai pedir ácido fólico, vitamina B12, dependendo do tipo de alopecia, naturalmente. E vai Aham. pedir hormônio tiroidiano, né? E aí, isso é importante para a gente ver na vida real como é que não é de livro, né? O paciente tem um hipotiroidismo danado e não é constipada, não é bradicárdica, ela não é hipertensa, pode fazer aquela hipertensão diastólica, classicamente. Aham. Então, é uma causa de miopatia e, se eu não me engano, pode ser uma miopatia com enzima muscular normal. Até você já trouxe um caso desse pra gente, né? Foi até mais um hipertiroidismo, né? Por hipertireoidismo, existem miopatias amiopáticas, né? Existe isso sim. Por exemplo, que pode cursar com miopatia miopática, miopatia por curso de inclusão, né? Que das miopatias inflamatórias que é a única que é mais prevalente em homem. Então, ela pode cursar assim com pouca quantidade de enzimas musculares, pouco alterada, ou de enzimas musculares normais. Geralmente é homem um pouco mais idoso. Ou geralmente quando o paciente já tem uma diminuição da massa muscular importante, que ele não tem nem enzimas musculares para liberar na corrente sanguínea, né? Então, isso pode acontecer, mas geralmente a miopatia miopática a gente demora em média 6 meses para caracterizar como miopatias amiopáticas, né? Mas isso pode sim acontecer. E, Então, para o pessoal, TGO maior que TGP, junto com CPK aumentado, o problema é no músculo, não no fígado, né? aham. Essa paciente, ela acabou acompanhando, a gente começou a acompanhar ela, assim, o pessoal até brinca, né? TSH muito alto, atentar para outras possibilidades diagnósticas, né? E assim, eu acabei optando, eu comecei a tratar, eles pedem para, nesse contexto de miopatia, investigar HIV, hepatite, sorologias, mas ela estava tava muito claro no meu entender que era um hipotiroidismo, né, importante. E a gente começou a tratar ela depois de ela para voltar no consultório, ela pela pandemia acabou demorando um tempo maior para retornar. Depois de 4 meses que ela voltou com TSH de 120 ainda, só que as enzimas musculares todas normais, a função renal dela veio de 1,01, então ela voltou para uma creatinina normal, TGO, todas as eletrólitos tudo normal. E ela retornou agora, agora sim, tem mais ou menos 2, 3 meses que ela voltou e já com TSH de 12. Então, assim, já está
Já está bem, E, bem, bem normal. Eu repeti o eco só para ver, desapareceu o derrame pericárdico com o mesmo, pedi para fazer com o mesmo ecocardiografista que fez o primeiro exame. Já não tinha mais derrame pericárdico. hipotireoidismo é uma causa de hiponatremia, que é o que a gente conversou em outro momento, né? Hoje, Aham, até o Carlos que está aqui viu uma paciente comigo que ela tinha madarose, pensamento lentificado, as internas, não sei se estão aqui, elas viram, e uma hiponatremia hipotônica, euvolêmica, não chegou a fazer osmolaridade urinária, mas veio com TSH lá nas alturas. Ela já tratava o hipotireoidismo, que a causa era uma tireoidectomia por nódulos benignos. E aí, uma coisa que eu aham, queria falar, às vezes a gente fica tentando entender a causa do hipotireoidismo de longe. Hashimoto é uma doença autoimune, né? Com o anti-TPO é o principal anticorpo que vem alto e pode ter outras consequências só do anti-TPO alto, né? E, e a gente tem que perguntar para o paciente se já usou iodo por algum motivo, operou a tireoide, fez algum tratamento radioterápico, para gente tentar entender a etiologia, mas de longe vai ser uma doença autoimune que pode andar de mãos dadas com outras doenças autoimunes, né? Então, é exatamente. um caso que eu acho muito legal que você trouxe. De novo, é um hipotireoidismo com coisas graves e as coisas que a gente espera ver não estavam presentes na prática, né? Quando você me passou o caso, eu confesso que o TSH entrava, sim, nos meus pedidos de exame, mas não era a minha principal suspeita, era muito mais para uma doença autoimune. E se fosse a pessoa mais velha, talvez até pensando numa polimialgia reumática, às vezes ocupada de artrite temporal, ou um quadro neoplásico, né? Uhum. E um excelente caso ilustrativo. Então, acho que é isso, pessoal, para trazer na vida real o que o Bruno viu, acompanhou e que a paciente está melhor, né? Tá bem melhor. Ela retornou tem 3 meses, 2, 3 meses. Assim, a paciente é outra pessoa. É impressionante, cara. É Até a como é que a parte emocional deve mudar da pessoa, né? Então, ela falou que era uma coisa que, quando eu coloquei no caso, colabilidade emocional, ela falou que tinha um choro, ela, por qualquer coisa que você perguntava, eu lembro que eu fui perguntar para ela como iniciou os sintomas, ela começou a chorar na consulta, só de perguntar para ela como que iniciou os sintomas. E ela E retornou, assim, impressionante como que ela retornou é, melhor da do parte que emocional, né? muito, Tem muito. algumas doenças que mexem com a parte emocional, né? Hipotiroidismo, encefalopatia hepática, às vezes a gente trata como uma depressão, é uma encefalopatia. E no hipotiroidismo é descrita a miopatia, né? E é descrito também a dor muscular, né? Então, e dor articular. Então, se encaixa perfeitamente e vale a pena a gente pensar numa paciente como essa. Acho que é isso, né, meu amigo? Você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que é isso, assim, acho que é isso mesmo. A gente sempre espera, geralmente, os pacientes apresentar os sintomas mais clássicos das doenças mais prevalentes, né? E às vezes a gente acaba se surpreendendo, né? O pessoal perguntou, acho que foi a Amanda, ninguém pediu um E não é TSH. raro, né? A Amanda até perguntou um caso muito rico de sintomas que vemos somente no hipotireoidismo grave, que é raro hoje em dia, com certeza. E é assim, e ninguém pediu um TSH, a gente não devemos subestimar até mesmo as pessoas que, quando estão avaliando os pacientes. É uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? O que para a gente parece que é muito óbvio, para outras pessoas parece que está uma lacuna muito grande de pensar em hipotiroidismo, né? Então, principalmente quando a gente se torna um especialista, né? Então, a gente foca tanto na nossa especialidade que talvez pensar um pouco diferente do que é habitual para nós se torna algo mais difícil, né? E é esperar os sintomas mais comuns de um paciente com hipotiroidismo. Mas nem sempre os sintomas mais comuns são que chamam tanta atenção. O que me chamou muita atenção quando eu comecei a conversar com ela, alteração emocional, dor muscular e derrame pericárdico. É isso que me chamou, assim, de tudo que chamava atenção era isso. Muita labilidade emocional com derrame pericárdico, queixas articulares, queixas musculares. A doença hematológica entra sempre e sempre tem que pensar, não tem como. Tem um professor que sempre brinca que no retrovisor dele as doenças reumatológicas está sempre em alerta. Mas faltava muita coisa para a doença reumatológica. Mas tem que pensar Isso sempre. que você falou é perfeito. E o tempo de evolução, né? Você chamou a atenção. Poxa, que Muito. câncer é esse no paciente jovem com tanto tempo de evolução sem mostrar a cara dele, né?
Óbvio. Exato. Eu ainda acho que minha primeira... Ainda acho, não. Minha primeira coisa que veio à cabeça foi uma doença autoimune e lúpus. Mas o tempo de evolução, de tanto ver, a gente vai aprendendo, né? E lembrar de pedir o TSH. A gente tem que ter um limiar baixo, na minha opinião, de pedir alguns exames. Poxa, Exato. função renal, TSH, às vezes é desafiador na história clínica o paciente ter sintoma. E pode ter tudo a ver. Eu basicamente, é óbvio que tem um contexto clínico. Mas peça um TSH um pouco mais. Eu acho que não é um exame caro, não é nada do mundo, né? E essa paciente entra no contexto de uma hipotiroidismo grave, né? Derrame pericárdico, queixas musculares. Então, assim, e faltando sintomas que são mais prevalentes no hipotiroidismo que a gente vê no dia a dia, né? Mas eu acho que é isso. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Desculpa a internet, não sei o que aconteceu. E qualquer dúvida, vocês falem com a gente, por favor. Se puderem marcar outros amigos, outros colegas que vocês acham que possam ter interesse, aqui é basicamente dividir casos da onde a gente trabalha com todo mundo para a gente aumentar esse know-how aí na vida prática real, tá bom? Boa noite, meu amigo. Obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Desculpa pela queda da internet aí. Terça-feira que vem estamos juntos. Rodrigão, abraço, irmão. Obrigadão Boa por noite. compartilhar conhecimento com a gente aí. Obrigado Obrigado, você. obrigado, pessoal. Um Obrigado. abraço. Obrigado.